Bem-vindos! Vamos retornar à nossa forma de ensino online. Nós sabemos que não é por desejo nosso, mas através de um decreto estadual, que nós, como crentes obedientes que somos, vamos fazer o possível com as ferramentas que nós temos de não parar os estudos a respeito da palavra de Deus. Antes de iniciar a nossa lição 2, aliás, dar continuidade à lição 2, que nós paramos no último encontro, eu quero fazer um combinado com vocês. É possível que você vá ouvir buzina aí, bibite, vai ouvir mãe, vai ouvir criança, vai ouvir algum barulho no fundo, então eu peço que vocês considerem, tá? Para iniciar o nosso estudo, nós vamos para pegar a sua revista, tá? E você também vai pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, que é o nosso maior interesse aqui, tá bom? Então, como eu disse, nós vamos dar continuidade à lição 2. Nós já iniciamos no último encontro, não teve nesse anterior por conta do feriado, Teoricamente teria esse feriado, então estava aí no cronograma. No último encontro nós falamos um pouco da primeira parte da lição 2. Então, o versículo-chave da nossa lição, que tem como tema o verbo encarnado, fica em João 1,14, e diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Esse é o nosso versículo-chave. Sempre desafiando você a tentar memorizar os versículos-chave das nossas lições, tá? Nunca é demais repetir o objetivo do livro de João. Quem foi na nossa primeira aula, lembra que nós falamos muito sobre as características de João. Nós entendemos um pouco com fatos históricos, fatos extras bíblicos, assim, sobre a vida de João, quem foi João. A gente tentou compreender quem foi esse personagem, este homem, dentro da história de Jesus. Então, na primeira lição, a gente teve toda essa introdução para compreender também em que contexto o livro de João foi escrito. Então, nunca é demais repetir quais são os objetivos do livro. Lembra aí o que foi que a gente conversou? Tem 2 objetivos principais. O primeiro objetivo é um objetivo evangelístico. Ele foi escrito tanto para gregos quanto para judeus. Então, trazendo para a nossa linguagem de hoje, ele é um livro para crente e descrente. Nós até comentamos que é o livro mais usado na área de evangelismo. Lembra? Mas o segundo objetivo, qual foi? Quem lembra? O segundo objetivo do livro, que também pode ser visto aqui dentro do nosso versículo-chave, ele é um livro para provar a divindade, que Jesus é o próprio Deus, certo? A divindade de Jesus. Então, lembra que a gente falou sobre isso também, e na segunda lição que nós vamos ver também, que era uma necessidade daquele contexto provar que Jesus era o próprio Deus. Então, vamos iniciar a revisão aí da nossa primeira parte da lição 2, tá? Eu perguntei na sala, quem é Jesus? E algumas pessoas me responderam de maneira correta: é o Filho de Deus, nosso Rei dos Reis, Jesus é nosso Salvador, o Messias. Então, todas as respostas estavam corretas. Mas nós queríamos ali estudar à luz do livro de João. Ele dá bem no iniciozinho do livro, na introdução, algumas respostas, porque o objetivo dele é mostrar a identidade de Jesus. Então, propositalmente, esse homem, inspirado, dirigido pelo Espírito Santo, faz essa introdução didática maravilhosa. Ele fala bem no iniciozinho do capítulo algumas características da identidade de Cristo. E eu até falei na sala, se todo o livro de João fosse perdido e ficasse só a introdução do primeiro capítulo, já era possível compreender o objetivo desse livro, tá? Então, ele mostra aí no versículo 14, que é o nosso versículo-chave, Você vai lá em João, lembra que na sala nós lemos juntos todo o capítulo 1 de João, lembra? Então, você pode fazer o quê? Dar uma pausa no teu vídeo, pausa, e vai ler o capítulo 1, porque vai ser necessário, mas eu também vou ficar intercalando com versículos bíblicos, tá? Então, você dá uma pausazinha no vídeo aqui, lê o capítulo 1 e retorna, tá? Nós fizemos isso juntos lá na sala, presencialmente. Vamos lá. O versículo 14 eu já li, Bem no início é o nosso versículo-chave. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, Jesus é Deus encarnado, o verbo se fez carne. Uma das primeiras características mostradas aqui que nós listamos. Mas nós também temos antes outra característica mostrada nesse capítulo, nessa introdução do livro,
Jesus é o Criador de todas as coisas. Ó, eu estou olhando para baixo porque eu estou com a minha Bíblia, tá? Vamos lá, versículo 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o Deus encarnado. João propositalmente dá essas marcas da identidade dele. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é a vida, versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E por último, que nós listamos aqui, Jesus é a luz, versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Tá acompanhando na tua Bíblia? Todos esses versículos, todas essas características que nós listamos aqui, né, são retiradas da introdução do livro de João. Lembrando, ele tinha um objetivo nesse livro: mostrar que Jesus é o próprio Deus, ele é o Deus encarnado. E a gente vai refletir qual a necessidade, o porquê de ficar trazendo isso à nossa memória, né? Ele vem aqui também, gente, tentar, eu falei isso na sala também, ele vem aí combater, né, uma doutrina que estava se pairando ali, que é como se fosse assim a introdução do que nós chamamos de ateísmo moderno, né? Essa doutrina do deísmo, assim, ela trazia uma ideia de que considerava que Deus criou o mundo, ele realmente existia enquanto criador, mas ele nos deixou sozinhos para decidir a nossa própria vida. Então ele não intervia, ele não faz nenhuma intervenção direta na vida do homem, ele criou. Não tem como se negar que Deus foi o criador. Até uma busca dos grandes filósofos ficar pensando de onde veio, de onde nós viemos. Então todos eles trazem a ideia de que existe sim um Deus criador, certo? O deísmo ele começa como se fosse assim, a introdução do que nós conhecemos hoje do ateísmo. E ele diz que Deus criou, mas não pode intervir na vida humana. Em contrapartida, né, o cristianismo, aí a gente reconhece, né? O cristianismo ele ensina que Deus é o criador da humanidade, certo? E que ele não nos deixou à mercê da nossa própria vontade, né? Ele tanto amou, ele tanto nos ama a humanidade tão profundamente, né, que ele se infiltra na história. Ele se infiltrou. E como foi que ele se infiltrou na história? Através da encarnação de Jesus como homem, a semelhança de homem. Então o cristianismo ele diverge totalmente dessa ideia de que Deus criou, mas nós estamos livres e ele não vai interferir nas nossas decisões, não vai, aliás, na nossa vida, enfim. O cristianismo traz uma ideia diferente, totalmente diferente. Ele é o criador, sim, mas ele também se preocupa e nos ama tão profundamente ao ponto de interferir na nossa história de uma maneira extraordinária, mandando o próprio Deus vir encarnado em forma de homem, tá? O que significa? A gente falou isso na sala, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra verbo, gente, ela é claramente uma alusão, e aí eu vou tentar colocar no nosso vídeo aqui uma introduçãozinha sobre isso, que ela é claramente uma alusão a quando Deus cria o mundo, Gênesis 1, né? Ele cria através da palavra. Então essa raiz da ideia de verbo é que Jesus não somente estava na criação com Deus, como ele fez parte, ele criou. Então traz a ideia de que ele é o próprio Deus. E o verbo estava com Deus. Quem é o verbo que ele está identificando? Jesus Cristo. Ele estava com Deus e ele ainda diz mais, ele era o próprio Deus. Então quando você vê essa passagem, você vai se remeter. Ele está fazendo uma clara alusão à criação, Gênesis. Ele estava com Deus na criação, mas além disso, ele era o próprio Deus, tá? Importante para você colocar isso aí na sua mente. Às vezes é coisa simples para a gente entender alguns versículos, né? Então vamos lá. A gente tem algumas seitas, nós falamos isso na sala de aula também, por isso que eu vou falar bem rápido, que tentam negar a divindade de Jesus, tentam negar que Jesus seja Deus, né? Nós vimos aqui alguns grupos que negam, que a gente chama de deidade, né? Negam que Cristo é o próprio Deus. Então vamos lá, eu acredito que vocês conheçam, e a gente já falou aqui na turma, a maioria conhece, né? Os testemunhos de Jeová, que eles acreditam que Jesus é um tipo de Deus inferior, mas não o próprio Deus. Eles dizem que Jesus talvez seja um profeta, mas ele não é o próprio Deus, nega isso. O Espiritismo, né, que para Allan Kardec, Jesus era um simples ser humano como nós,
e que não afirmou ser o próprio Deus. Eu não sei como é que ele faz a interpretação do livro, mas ele faz assim. E a gente tem o mormonismo, não, tá errado. É os mormons, gente. Eu ainda não consertei essa parte. Eu lembro que na sala eu também falei e não consertei. Jesus é o Filho de Deus como qualquer homem, mas para eles, né, para os mormons, Jesus não é Deus. Nós somos como Jesus, filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, Jesus se encaixava nisso, ele não era o próprio Deus. E tem a questão da nova era. Lembra que eu falei até dos símbolos na sala? Eu me desconcentrei aqui quando eu vi que eu não consertei o slide. Mas lembra que a gente falou até sobre a nova era, sobre aqueles símbolos que às vezes a gente vê nas pulseiras, mulheres que gostam muito de brinco, a galera que gosta de comprar uma blusa mais descolada. Pronto, pois esses símbolos que você traz que tem relação com a nova era, essa seita diz que Jesus não era Deus. Jesus foi apenas um mestre, ele era iluminado e que ele começou uma era, a era dos peixes, tá? Quando terminar a era dos peixes, em 2146 depois de Cristo, já, que eu considero que esteja perto, vai começar uma nova era. Lembra que a gente falou a era do Aquários? Então eles têm essa ligação, esse cronograma aí, e Jesus foi apenas um mestre iluminado que veio dar visibilidade para essa era dos peixes. Então, quando você estiver comprando aí alguma coisa que tem um símbolo da nova era, considere que você está concordando com essa ideia, tá? Essas seitas, algumas, né, dessas seitas, mas nós temos outras seitas como essa, eles negam que Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, diverge, choca com o que a Bíblia nos traz. O livro de João, ele vem exatamente para mostrar que Jesus é o próprio Deus, tá? Então, Priscila, tá resumindo aí, falando bem rapidinho, né? Correndo, porque nós já vimos isso em sala de aula, mas eu queria que você ficasse se perguntando qual é a importância de crer que Jesus é o próprio Deus, quais são as implicações de não crer nisso, né? Por que é tão importante compreender que Jesus é o próprio Deus? Eu quero te trazer você ficar pensando sobre isso. Por que a Priscila fica insistindo nisso? Porque a revista do nosso estudo trouxe isso a respeito do Evangelho de João. Qual a importância de provar que Jesus é o próprio Deus? Se você pensar assim, o fato dele ser Deus e o fato dele ser homem demonstra o seu amor por nós, certo? Lembra que eu estava sempre falando, olha, é necessário ter compreensão das escrituras para colocar em prática e não para a gente encher a nossa mente e ficar agora os intelectuais da Bíblia. Não, a ideia é realmente você santificar-se na palavra, né? Porque é um dos nossos processos e é possível através de leitura bíblica, é assim que você se santifica, é um dos processos da santificação, compreender, entender, mas não só trazer para você, mas para que você possa, o objetivo do livro é qual? Evangelismo, que você possa passar para outros. E quando você compreende, quando você está evangelizando e mostrando que essa característica da identidade de Jesus tão forte, que ele é o próprio Deus, você remete à ideia de que o próprio Deus se entregou por nós, né? O próprio Deus abriu mão de estar no céu. Eu acho que eu fiz até essa ideia na nossa aula anterior. Abriu mão de estar à direita do Senhor, do Deus Pai, para vir à terra, encarnar como homem, a semelhança de homem, e não só vir, que já é uma humilhação total, né? O próprio Deus se transformar como nós, mas não só vir viver aqui, sofrer as mesmas coisas que nós, e a preço de morte de cruz, trazer a salvação. Né, ser possível a nossa salvação e trazer essa salvação não só para os judeus, mas para todos nós. Então é importante você frisar essa questão dele ser o próprio Deus para que haja compreensão do valor do sacrifício de Cristo, né? Se de fato ele é o Cordeiro de Deus, eu anotei algumas coisas para lembrar aqui, ele revela que a sua missão, a missão de Jesus Cristo era também nos purificar do pecado. Então lembra que eu falei que existe uma didática, assim, tem propositalmente tem essas palavras no livro de João, exatamente, para trazer a ideia de Jesus, o próprio Deus, para que quando você estiver evangelizando, esse trabalho ali, o Espírito Santo convencendo e as palavras surgindo no ouvido de quem está recebendo, mas fazendo conexões para que compreendam, tá? Então vamos lá. Tudo isso que a gente está falando, o nosso versículo chave, né, fecha muito bem. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu acho que você vai decorar esse versículo de tanto nós conversarmos aqui, né? Priscila,
Então vamos pensar assim. Eu tô correndo um pouquinho, porque a gente já viu essa primeira parte, mas agora nós vamos entrar na segunda parte que nós não vimos diretamente na nossa lição, certo? E nosso encontro presencial. E o verbo se fez carne. Eu já falei que essa palavra verbo, ela indica aquela ação lá de Gênesis, lembra? A ação do criar, criou através da palavra, né? Então, Jesus é a palavra que estava no princípio de todas as coisas. Estamos estudando o nosso versículo-chave pedacinho por pedacinho. E o verbo se fez carne. Jesus estava no princípio de todas as coisas. O Criador de todas as coisas, ele se fez carne. Então, João descreve como Deus, Jesus, o Criador que fez o ser humano, ele veio em forma de homem, tá? E habitou entre nós. Olha aí a segunda parte do nosso versículo. A palavra introduzida está na sua revista, habitou, está relacionada à palavra que significa tenda ou tabernáculo. Eu acho super interessante. O versículo, essa parte do versículo leva os leitores de João a lembrar-se da tenda do encontro que ficou repleta da glória de Deus. Aí você vai ver em Êxodo 40, tá? No versículo 34 ao 35. O sentido é que Jesus é a manifestação ou tabernáculo da glória de Deus entre os homens. A palavra tabernacular significa habitar, morar. Priscila, para a gente não faz muito sentido, de fato não faz. Mas lembre-se que aqui é um livro escrito para um contexto judeu, então para eles faz todo sentido. Quando eu vejo assim, o verbo se fez carne, a gente está estudando aqui palavra verbo, Gênesis, criação, ok. Entendi, tem alusão à palavra, a todas as coisas foram criadas através da palavra, ele não só criou como ele era o próprio Deus. Mas quando você vê a palavra habitou, já te veio, antes da gente estar estudando junto, a ideia de que a palavra habitou tinha um significado? Para mim não, tá? Quando eu fui estudar, é que eu fui, olha só, como tem aí um elo proposital, né? Habitou para eles vem do estar junto, habitar, morar. E quem habitou? Eles fazem logo a alusão ao tabernáculo. Gente, talvez para a nossa cultura, para esse momento, a gente precise esmiuçar o versículo para compreender o que ele quis dizer. Mas quando um judeu daquela época, ou um judeu atual, claro, lê, ele já tem total compreensão. Habitou para nós não tem tanto significado se nós não estudarmos sobre isso. Mas para eles já é assim um start, né? Lembrando que ele habitou entre nós como era na época do tabernáculo, na tenda do encontro. Isso aí é estudo de escolas dominicais anteriores que com certeza vocês tiveram, né? Falando sobre o tabernáculo. Vamos lá para outra parte do versículo. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, desconsidera o barulhinho, glória como unigênito do Pai. Vou ler igual está na sua revista. A glória segundo o mundo é ter muito poder, muito dinheiro, muitos diplomas e etc. Com sua vida, Jesus nos ensinou um novo conceito de glória. A glória de Cristo consiste em realizar a obra do Pai. No Evangelho de João, glória está relacionada a fazer a vontade de Deus, obediência. Nada mais atual, né? Nós buscamos tanto, queremos tanto, corremos tanto atrás de sucesso, atrás de dinheiro, atrás de uma profissão, né? Atrás de uma faculdade, do melhor curso, mas o ensinamento bíblico, ele diz que não tem nada que você possa buscar que de fato te traga glória, que não seja realizar a obra do Pai. O que está sendo dito aqui? Está sendo dito que a sua prioridade, jovem, mulher, né, casada, não casada, homens, a nossa prioridade é a obra do Pai. Então pense se na sua lista de prioridades está um status, uma faculdade, melhor condições financeiras ou servir a Deus, tá? Vamos lá, vou passar para vocês aqui, tá? Portanto, a encarnação de Jesus não anulou ou diminuiu a sua divindade, mas revelou o amor de Deus pelo homem caído a partir da perfeita demonstração de humanidade. Eu acho interessante que eu sempre faço uma brincadeira com as crianças assim. É possível você passar um dia sem pecado, ou só um dia, tá?
Será que é possível? Aí eu quero perguntar para você também, reflita aí, é possível você passar um dia todinho, 24 horas sem pecar? Aí eu vou dizer as respostas, né, que normalmente vem. Não, mas a Bíblia diz que todos pecaram, né? A Bíblia diz que se eu disser que não tenho pecado, sou mentiroso. A Bíblia, de fato, é isso. Nós nascemos, nós temos essa herança aí de Adão, né? Já nascemos com pecado. Porém, Jesus Cristo, ele veio também em forma de modelo para nós e ele nunca pecou. A obediência de Jesus, ela veio exatamente para nos mostrar que é possível. É possível a obediência total e você passar aquele tempo determinado sem pecar. Ah, não, Priscila, porque ele era 100% Deus. Mas ele era tanto 100% Deus como ele era 100% homem. Eu acho que eu comecei dizendo, olha, ele sentiu tudo que nós sentimos, passou pelas mesmas necessidades que nós, mas ele veio como modelo. E o modelo, por isso que a gente diz assim, ó, cada dia eu busco ser mais parecido com Cristo. Acho que você já ouviu alguém falando isso. Cada dia eu luto ser mais parecido com Cristo. E quando você coloca isso nesse teor de Cristo humano, Cristo homem que passou pelas mesmas necessidades, você também coloca na ideia de que eu vou buscar não pecar. E é possível sim. Ele veio para mostrar isso para nós também, tá? Vou abrir um parêntese aí para falar sobre a obediência, que eu sempre falo isso com as crianças. Vamos lá. Colossenses 2:9, esse versículo escolhido aí. Porque nele habita corporalmente, corpo, toda a plenitude da divindade. Fazendo um entrelaçado aí com outros livros, né? Então, você tem testemunhado a respeito de Jesus? Vamos pensar juntos, né? Eu tô olhando aqui para a revista, mas você pode refletir aí. Você tem testemunhado a respeito de Jesus? Se nós seguirmos os ensinos de João, né, esse servo do Altíssimo, nós devemos proclamar em alto e bom som, sem vergonha alguma, que o testemunho bíblico, que a Bíblia, ela aponta para Cristo como Deus. Jesus em sua encarnação, Jesus vindo como homem, nos dá exemplo de obediência e submissão. Submissão está abaixo da missão de alguém, sob a missão de alguém, tá? Então, esse é o nosso maior exemplo. Não adianta você dizer assim, ó, mas a gente está estudando na escola dominical que ele era o próprio Deus, ele veio em forma de homem, mas ele era Deus, então é impossível parecer com Cristo. Não, ele veio enquanto homem, tanto para a nossa salvação quanto para ser um modelo para nós. Então, se ele veio e foi obediente e submisso, nós vamos procurar cada dia ser mais parecidos com Cristo, obedientes e submissos. É fácil? Eu tenho certeza que não. Não é à toa que eu passo por isso, você passa por isso, você deve estar pensando aqui. Não é à toa que Paulo diz, né, dessa dificuldade, a gente quer um jeito e faz outro diferente. A gente precisa esmurrar a nossa carne, a nossa própria vontade. Tem hora que o Espírito Santo está lá no seu ouvido, olha, não é assim, não faz isso, não vai por aí, isso está errado. Ele está agindo, mas você está indo contra essa ação do Espírito Santo, continuando fazendo algo que não agrada ao Senhor, que vai contra a orientação do próprio Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer, não é fácil, porém não é impossível. Nós devemos buscar viver uma vida de obediência e submissão como Cristo fez. E como João escreveu esse livro para outros conhecerem a Jesus, eu te pergunto se você tem testemunhado a respeito de Jesus. Reflita, eu coloquei um desafio na minha vida, não é fácil, e aí meu coração fica assim, acelerado, porque quando eu estiver num local eu penso, eu não vou perder a oportunidade, se eu ficar sozinho com uma pessoa, às vezes a gente tem, né, aquela situação que fica sozinho conhecendo fulano, cicrano, batendo aquele papo, eu vou falar de Cristo. E tudo acontece para a ocasião não aparecer, né? Mas nós devemos sim testemunhar a respeito de Jesus. Sua vida é um testemunho. Vamos lá, vamos para a segunda parte para a gente trabalhar aqui essa questão da identidade de Cristo, tá? Pega a tua revista, vamos lá juntos. Apareceu aí duas imagens, tá? Essas duas imagens te remetem a quê? O que você lembra aí? Nós estamos no primeiro ponto da tua revista, Identidade de Cristo, Manifestação da Graça. Nós vamos falar do capítulo 1, dos versículos 15 a 18, tá? Então, Manifestação da Graça. Se quiser dar uma pausazinha, lê o capítulo 1, versículo 15 a 18, você pode fazer isso. Pausa o teu vídeo, vai lá na Bíblia, lê esses versículos e volta, tá bom? Vocês estão lembrando de quem aí? Abraão, claro, né?
Abraão, o sacrifício ali do seu filho Isaque, e Moisés. Lembrando que é um contexto judeu, certo? Então, para eles é muito claro se remeter a esses personagens, e a nós também nesse momento. Então, no versículo 15, vemos que João Batista nasceu e exerceu seu ministério antes de Jesus. Porém, o próprio João Batista, ele diz que a sua posição é totalmente inferior à posição de Cristo. Entre João e Jesus existe aquele que é infinito e aquele que é finito. Jesus, infinito, e João, que é finito. O eterno, para sempre, e o temporal, aquele que vai ter fim, né? A luz do sol original e o reflexo da lua. Eles fazem, né, essa comparação aqui na nossa revista. João Batista ensina que ele, juntamente a todos os demais eleitos, nós no caso, né, somos apenas aqueles que vamos receber a graça de Deus por meio de Jesus. Está no nosso versículo 16. Graça que é superior até mesmo à lei de Moisés. Lembrando, o contexto aí judeu era muito importante a questão da lei de Moisés, tá? Ele não está negando, João Batista não nega a presença de graça e de verdade na lei. Ele não está negando a lei, ele não está dizendo que ela não é mais importante. Mas o que João Batista está fazendo? Ele está afirmando que a nova aliança em Cristo, ela é superior à antiga aliança, certo? Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Hebreus 8:6. No versículo 18, tá na sua revista, é isso que eu tô lendo, tá? O apóstolo argumenta que Deus, sendo Espírito, é invisível à visão física. Nem Abraão, amigo de Deus, nem Moisés, com quem o Senhor tratou face a face, puderam ver a glória de Deus em sua plenitude. Entretanto, agora a glória se tornou conhecida aos homens na figura de Jesus. Ou seja, nós conseguimos ver o Pai quando nós olhamos para o Filho. Então, Jesus servindo, ele vem para essa nova aliança. Não quer dizer que a antiga aliança é descartada, mas quer dizer que essa nova aliança ela é superior. Ele é a manifestação da graça. Nem mesmo aqueles pais da fé, né? Nem mesmo Moisés, que tratou face a face com Deus, conseguiu ver a Deus, mas quando Jesus se encarna, nós conseguimos ver Deus através do Filho. Maior que o profeta. João continua argumentando com seus leitores acerca da identidade de Jesus. Entretanto, é possível que você pergunte, mas o texto não está discutindo somente a identidade de João Batista? É verdade que a narrativa mostra a discussão entre João Batista e os religiosos da época. Na ocasião, perguntas foram feitas acerca da identidade de João Batista, mas observe o seguinte: os religiosos eles não estavam procurando em saber quem é João Batista, mas em condená-lo porque estava batizando mesmo não sendo o Cristo, né? Nossos versículos 24, 25 e 28. João Batista está mais preocupado em anunciar aquele que é maior do que ele, a saber, Jesus, do que falar de si mesmo. Lembra que João Batista diz, olha, eu não sou digno de desatar as próprias sandálias, não sou nem digno de desatar as sandálias de Jesus, certo? Então, seguindo esse raciocínio, nós usamos o argumento e a história de João Batista. A ideia do apóstolo aqui, né, de João, no caso, era se apropriar desses fatos e mostrar que Jesus é maior até mesmo que João Batista, o profeta, tá? João Batista foi capaz de dar respostas claras acerca de si mesmo, porque ele sabia perfeitamente quem ele era. Ele não se julgou maior do que Jesus, né? Ele sempre disse que estava ali preparando o caminho daquele que vinha, né? Ele diz que ele é a voz que clama no deserto. É uma referência a Isaías. Então ele coloca sempre Jesus como maior que o profeta. Seguindo a sua revista, o ponto 3 é o Cordeiro de Deus, tá? Aí nós vamos ver a importância de atribuir essa figura do animal, que era aquele sacrifício, né? Lembrando aí que no Antigo Testamento, antes da Nova Aliança, o que acontecia? Quando se pecava, era necessário, né, fazer o sacrifício de animal para pedir perdão aos seus pecados. Lembram disso, né?
Isso aí é tema de outras aulas nossas da escola dominical. Mas vamos lá. De modo geral, as pessoas acreditam que podem vencer o pecado por meio de esforço próprio. Entretanto, sabemos que o pecado está cauterizado em nossa alma com tanta força que só Cristo pode nos livrar. Eis o motivo de Jesus ser identificado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nosso versículo 29. João Batista novamente chama a atenção à sua declaração anterior aí no versículo 30, né? E define o propósito do seu batismo. Qual é o propósito? Revelar o Salvador. Então, outra ideia também, que a gente sempre diz, né? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo muito falado e conhecido durante as nossas épocas de Páscoa. Já já a gente vai começar a comemoração da Páscoa, né? Então, essa figura é exatamente na ideia de que, lembrando também aí, quando Adão e Eva pecam, é necessário naquele momento que houvesse o sacrifício do animal por conta do sangue. E é através desse sangue que aquele pecado ali é perdoado. E quem lembra aí da história, né, gente, trazendo a lembrança da história de Adão e Eva, é feito da pele do animal as roupas para eles. Então, a partir dali começa essa cultura do sacrifício. E também é lembrando da época da Páscoa, da festividade ali de Israel, que sempre aconteceu, eles fazendo menção, lembrança, né, trazendo a memória do livramento que eles tiveram na terra do Egito. Lembra? A casa que tivesse, na 10ª praga, a casa que tivesse ali no umbral da porta, em cima da porta, o sangue de um animal, né, o sangue do cordeiro lá, que tivesse, o anjo não iria entrar naquela casa e levar o primogênito. Eu estou falando assim bem rápido para a gente não se estender tanto, mas para fazer essa alusão, para você lembrar aí a importância de comparar essa figura de Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo, no sentido de que ele nos livra. Ele é aquele que, uma vez sacrificado, não precisa mais desse sacrifício de animal, como era feito, né? E aí, se a gente for entrar para conversar, vai conversar muito sobre essa questão dos sacrifícios, tá bom? Vamos lá. 4.4. Filho de Deus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele. E o que foi testemunhado por João Batista, veja no versículo 32, tá? Portanto, Cristo é quem batiza com o Espírito. Jesus é o Filho porque participa da mesma essência com o Pai. Graças a Jesus, somos reconhecidos como filhos adotivos de Deus e co-herdeiros da eternidade com Ele. É muito claro, né, quando você faz a leitura, de que existia um sinal de quem era o Cristo. Então aí João e Jesus ainda não tinham se encontrado, existia um sinal, e esse sinal era aquele que viesse, né, sobre esse homem, Jesus Cristo, veio em forma de pombo, e veio a voz, né, em forma desse pássaro, e veio a voz de Jesus falando que ele era o próprio Filho, né, Filho amado em quem ele tem prazer, em quem se compraz. Vamos lá. Jesus, Messias prometido. Lembrando que naquela época era extremamente esperado que esse Jesus viesse, que o Messias viesse. Por quê? Porque eles esperavam alguém que viesse livrá-los, né, das mãos dos romanos, que viessem livrá-los daquela opressão que eles estavam vivendo. Acho que eu já falei isso também nas nossas aulas anteriores, né? Do mesmo jeito em que Moisés veio, porque para eles a lei de Moisés é muito forte, né? Para eles ali naquele contexto, eles viviam em cima do que a lei de Moisés dizia, certo? Então, para eles, do mesmo jeito que Moisés veio para livrar o povo da opressão do Egito, e como livrou, e aí a gente vai lembrar de novo, olha a relação aí da questão do Cordeiro, né? Jesus, o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro da menção da história lá no povo de Israel nessa passagem. Mas enfim, eles aguardavam que o Messias viesse como Moisés veio. Ele esperava que o Messias viesse livrá-los da opressão que acontecia naquela época. E assim, a opressão, eu estava até vendo uma pregação que fala, ó, essa opressão é uma opressão mesmo, é de subjugar, é de pegar impostos, é de maltratar, é de não respeitar, é de sugar do povo. Então eles estavam vivendo essa época, certo?
Roma fazia isso e eles estavam ali clamando que o Messias viesse. Então o que eles esperavam? Eles esperavam que eles viessem, que o Messias viesse assim como José, para libertar. José não, gente, perdão, assim como Moisés, para libertar o povo dessa opressão que eles estavam vivendo. A Bíblia descreve que João Batista estava com 2 discípulos e ao ver Jesus passando, exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus." Ao ouvir que Jesus estava por ali, os 2 discípulos prontamente decidiram segui-lo. Aqueles discípulos se dispuseram a permanecer e a aprender com ele. Nada pode ser comparado ao privilégio de aprender com Jesus, gente. Nós somos muito privilegiados por nós termos a palavra de Deus. Pense em países em que é proibido você dizer que é um crente, um cristão, que é proibido uma Bíblia. Então nós temos o privilégio de estar juntinho aqui, ó, juntinho do próprio Deus. O que ele quis que nós soubéssemos, ele deixou tudo registrado nesse livro, tá? Então pense aí nesse privilégio, né, de aprender junto com o próprio Jesus. Aí na sequência, a gente vai ler assim algo extraordinário. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: "Achamos o Messias", né? Que Messias quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. A primeira coisa que André fez após conhecer pessoalmente Jesus foi levar Pedro para conhecê-lo também. Aí eu pergunto, e nós? O que nós estamos fazendo? Nós conhecemos a Jesus, mas nós temos levado outras pessoas? E o nós, eu digo assim, Priscila, você tem levado outras pessoas? É se cobrando aí. Imediatamente quando você tem uma coisa boa, pelo menos para os meus parentes, eu acho que isso acontece com você também. Automaticamente eu quero esse melhor para eles também. Eu tô com uma receita aqui muito boa, uma coisa bem gostosa, descobri que fazer esse bolo aqui é muito mais prático. A gente compartilha com alguém, né? Trazendo aí para a realidade das mulheres, né? Eu vi aqui que por esse canal dá para assistir o jogo que eu mais gosto, eu sei de um cara que também gosta, meu colega, eu vou lá e compartilho. Quanto mais o conhecimento, né, de encontrar a salvação. 6º ponto, estamos quase concluindo, tá? Senhor e Rei. Aí nos nossos versículos de 1 João, lembra que nós estamos falando do 1º capítulo, os versículos 43 e 51. João Batista, ele sai de cena, tá? E aí nós começamos a visualizar o momento em que Jesus encontra Filipe. Que é esse que a gente estava conversando, né? Que ele pergunta assim, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ele é meio cético, né? Então, nesse momento, novamente o tema da lei está em evidência, né? E é natural, como a gente falou já, esperar isso porque é um contexto judaico. Da criação até o final do Pentateuco, aqueles livros da lei, lembra? 5 livros da lei, de Josué a Malaquias, de todo o Velho Testamento, o ponto central é sempre Cristo. Filipe reconhece a messianidade de Jesus e a declara com toda a convicção a Natanael, certo? Mas Natanael já diz logo o quê? Pode sair alguma coisa boa, né? Leia lá, pare aí o vídeo, vá ler essa passagem que fica melhor de você compreender. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E o que Filipe responde para Natanael? Venha e veja. Vamos ali que você vai ver. Então, às vezes a gente quer, meu Deus, eu não sei falar. Vamos ali na igreja comigo, né? Faz só um convite, vamos lá, veja, viva, sinta. E aí a ação é do Espírito Santo do convencimento, certo? Rapidamente a atenção de Jesus se volta para aquele novo discípulo que já trazia consigo o temor do Senhor. Ele já conhecia sobre a lei, né? Tanto que ele já questiona logo, porque ele vive em conhecimento da lei também. Ele é muito, tem essa expertise quando ele fala com Jesus. O ponto de destaque aqui é que Natanael era um israelita, ou seja, conhecia a lei e os profetas. E aí vem esse espanto, né? Mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é rei, é o rei de Israel, no versículo 49, né? Esse que está aqui, Rabi, que quer dizer mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. É um próprio israelita aí afirmando, né, a autenticidade de Jesus Cristo como esse Messias, que eles estavam aguardando, que assim como Moisés veio e libertou, eles estavam esperando que esse Rabi, que esse mestre, o Cristo viesse para libertá-los da opressão, certo?
Conhecer de fato quem é Jesus muda completamente a maneira como nos relacionamos com Ele. Você entende que se relacionar com o Filho de Deus, o Salvador prometido, o Rei, o Senhor, o Criador do Universo, o próprio Deus, você entende o valor que isso tem de se relacionar com Ele, né? Essa verdade, ela muda a nossa vida. E como é que isso muda o seu dia a dia, né? E aí, gente, eu fico pensando assim, trazer aquela pergunta que eu fiz, né? Como conhecer os aspectos da identidade de Jesus Cristo trazem implicações para a maneira como nós pregamos o Evangelho, né? Por que essa lição de hoje é importante? Compreender quem é o próprio Jesus, que Ele é o maior do que os profetas, que Ele veio como manifestação da graça. Antes não se podia ver, mas quando Ele vem e é encarnado como homem, a semelhança de homem é possível se ver a própria graça, que Ele é maior do que o profeta, né? Maior do que mesmo João Batista reconhece que Ele é maior, que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que em semelhança daquele cordeiro que eles precisavam sacrificar para pedir perdão dos pecados, Jesus veio de uma vez por todas e tirou todo o pecado, no sentido de que não é mais necessário haver outros sacrifícios, né? Ele é o sacrifício único e perfeito. Ele é o próprio Filho de Deus. A gente viu que Ele é o próprio Deus, né? Ele estava com Deus, Ele era Deus na criação de todas as coisas. Nós vimos o valor de entender que Ele é o Messias, essa palavra, porque Messias é no sentido de que Ele é aquele que estava sendo prometido para livrar Israel de toda a opressão. Assim, como eu falei já aqui, Moisés livrou Israel do Egito, daquela opressão. Na época em que eles eram escravos no Egito, eles aguardavam o Messias. Só que ele não veio exatamente como o povo de Israel estava esperando. É por isso que nós não dizemos que todos os israelitas são cristãos, tá? Por quê? Porque alguns, ainda não, a maioria, não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Eles não, lembra daquelas seitas? Alguns continuam sem reconhecer a messianidade de Jesus. Para eles, ele foi um profeta, mas ele não foi o próprio Deus. Ele não é esse Messias esperado, porque eles esperavam um Messias para livrar o povo da opressão. Esperavam um Messias que viesse em forma de rei. E Jesus vem ao contrário, né? Ele vem no manjedouro, ele vem em simplicidade, ele vem tratando a questão diretamente do pecado. Ele não passa a mão ao seu pecadinho bonitinho, não. Ele vai e fere, ele é bem direto, ele trata as pessoas com amor, mas também com dureza, no sentido de larguem os seus pecados, arrependam-se. A pregação de Jesus, arrependam-se, né? Então, a gente vê esses detalhes. Conhecer Jesus nessa forma te dá autoridade para falar a respeito dele. Lembrar que Jesus é rei, né? O que isso tudo traz de implicação para quando você for pregar o Evangelho? Por que é tão importante compreender isso? É para você entender o valor do que você está ali oferecendo. É para você entender o valor e para aquela pessoa que está ouvindo, né, está sendo evangelizada através de você, compreender o valor do sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos falando do próprio Deus. Nós estamos falando daquele que veio em semelhança de homem, deixou a sua glória com o Pai para vir e se sacrificou. Ele não merecia, né? Ele não merecia, mas fez isso em favor de nós. Então é para compreender a minha posição enquanto pecador. É para compreender que eu preciso de Jesus, porque hoje o Evangelho está sendo pregado de maneira diferente, né? É Jesus que precisa da gente, Deus que nos quer, Deus, certo? Então, nesse momento, na hora do evangelismo, é compreender a minha posição frente ao Pai, né? A minha posição de entender que foi preciso por conta do meu pecado, porque Ele nunca pecou, a própria Bíblia declara isso. Por conta do meu pecado, o próprio Deus veio. Ele não ficou inativo lá, indiferente no céu, mas Ele interviu na humanidade por amor a nós. Ele veio como homem e teve um sacrifício e morte de cruz. É por isso, gente, que nós estamos estudando a respeito da identidade de Jesus Cristo através dos escritos de João, do Evangelho de João. E como foi falado no começo, ele é muito didático. É um livro para pessoas descrentes. Ele trata, assim, na questão de evangelizar mesmo. Então tem aí os seus motivos. Nada do que está escrito ali, em nenhuma parte da Bíblia, claro, né? Não é proposital, tá? Nós encerramos a nossa lição de hoje. Eu quero que você, na sua casa, feche os seus olhos, ore, agradeça ao Senhor por ter a oportunidade de estudar a palavra, tá? Peça a Deus que Ele abra o nosso entendimento, abra o seu entendimento, para que tudo que nós estamos estudando seja usado através da sua vida para abençoar outras vidas, tá bom? Quando concluir,
ora, lê a tua revista, te convido a ler o livro de João completo, tá bom? E depois clica no linkzinho que tá no WhatsApp para você fazer a sua frequência. Um abraço e qualquer dúvida nós vamos tirar aí no WhatsApp, tá bom? Até mais!